senhores, agora chegou a hora da gente acabar a matéria de fundo de investimentos, tratando de tributação de fundos de investimentos. A gente já viu o conceito de fundo de investimento, já vimos também quais são as principais classificações dos fundos de investimentos. Agora a gente trabalha com a tributação do fundo de investimentos, ou seja, qual é o naco que o governo vai pegar da rentabilidade oferida pelo cotista. Nesta parte do conteúdo, é muito importante a gente atentar para um conceito chamado come-cotas. Isso é questão certa, tá? Vai cair na prova de você uma questão sobre come-cotas, principalmente a alíquota do come-cotas em fundos de curto prazo ou fundos de longo prazo. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui quando trata de tributação de fundos de investimentos é que existem duas classes tributárias de fundos de investimentos. Eu tenho um fundo de investimento classificado tributariamente como curto prazo e eu tenho um fundo de investimento classificado tributariamente como longo prazo. Então, para fins tributários, eu tenho a classificação de curto prazo e longo prazo. Não confunde para mim a classificação curto prazo para fins tributários com a classificação curto prazo para fins de CVM. A classificação curto prazo ou longo prazo para fins tributários depende do prazo, olha só, para eu classificar um fundo para fins tributários em curto prazo ou longo prazo, vai depender do prazo médio da carteira do fundo. O que é o prazo médio da carteira do fundo, Eduardo? Do fundo de investimentos. Do carteiro não, da carteira do fundo de investimentos. Eu pego cada um dos ativos financeiros dentro de um fundo de investimento, vejo o prazo deste ativo financeiro até o vencimento, ou seja, pego um CDB com prazo de 500 dias, uma LTN com prazo de 200 dias e faço a média ponderada. Essa média ponderada vai ser o prazo médio da carteira do fundo de investimentos. Se o prazo médio da carteira do fundo de investimentos for menor ou igual a 365 dias, se o prazo médio da carteira for menor ou igual a 365 dias, eu classifico esse fundo para fins tributários como curto prazo. Já se o prazo médio da carteira for superior a 365 dias, eu classifico esse fundo para fins tributários como um fundo de longo prazo. Lá na prova, então, ele pode se referir como um fundo de investimento curto prazo, como aquele que tem a carteira com prazo médio igual ou inferior a 365 dias. Um fundo de longo prazo é aquele fundo que tem a carteira com prazo superior a 365 dias. Como a gente sabe, quanto maior é o prazo da carteira de um fundo de investimento, mais arriscado é esse fundo, ou seja, mais volátil tende a ser esse fundo de investimentos. Um investidor que escolhe, então, por investir num fundo de investimento longo prazo para fins tributários corre maior risco. Já aquele que escolhe um fundo curto prazo, então, fica sujeito a um menor risco, a uma menor volatilidade no fundo de investimentos. Sabendo disso, o governo falou o seguinte: aquele sujeito que investiu, que optou por um fundo de longo prazo, ele vai ter ao seu dispor as 4 faixas das alíquotas de imposto de renda. Se ele ficar de 1 a 180 dias, ele vai pagar 22,5%. Beleza. Se ele ficar de 181 dias a 360 dias, ele paga 20%. E se ele ficar de 361 a 720, ele paga 17,5%. Ficando mais do que 720 dias, ele vai pagar 15%.
Essa tabelinha a gente já conhece, é lá da renda fixa. Logo, a tributação de um fundo classificado como curto prazo é a mesma tributação que incide nos ativos de renda fixa. Se o sujeito ficar de 1 a 180 dias, ele paga 22,5. Se ficar de 181 a 360, ele paga 20. Se ficar de 361 a 720, 17,5. E se ficar mais do que 720, é 15%. Pensa no seguinte, o governo sabe que quando o sujeito opta por investir num fundo longo prazo, ele passa a correr mais risco. Então, como uma maneira de premiar o risco que esse sujeito está correndo, a volatilidade que o sujeito fica exposto, o governo permite que ele utilize as 4 alíquotas, as 4 faixas de alíquotas do imposto de renda. Já esse sujeito aqui, ó, o curto prazo, que investe em fundos com carteira com prazo médio igual ou inferior a 365 dias, só estarão expostos a 2 faixas das alíquotas. Se o sujeito ficar de 1 a 180 dias, ele paga 22,5. E se ele ficar mais do que 180 dias, não importa se ele fica 1.000 dias, 2.000 dias, ele vai pagar sempre 20%. Então, olha a diferença, isso é importantíssimo para mim na prova. A menor alíquota que o investidor vai pagar num fundo de curto prazo para fins tributários é 20%. A menor alíquota que o investidor vai pagar se ele investir num fundo de longo prazo vai ser 15%. Principal diferença de curto prazo e longo prazo é a alíquota. É quantos por cento da rentabilidade que o sujeito vai entregar para o governo federal a título de tributação, a título de imposto de renda. Beleza, entendi que a diferença entre um fundo curto prazo e longo prazo para fins tributários é uma questão de prazo médio da carteira. Quanto mais longo é o prazo médio, mais volátil, e eu classifico ele aqui, ó, se o prazo médio for superior a 365 dias, como um fundo de longo prazo. Beleza, mas olha só o problema do governo. O governo sabe quando o investidor vai lá e compra a cota. Ou seja, o governo sabe quando o sujeito faz uma aplicação no fundo de investimentos. Só que o governo não faz a mínima ideia de quando esse sujeito vai resgatar. O governo não faz a mínima ideia de quando vai ocorrer o resgate dos recursos. E como a gente sabe, o governo é impaciente por natureza. O governo tem uma impaciência feminina. Ele prefere tributar antes a esperar o final, o resgate, para fazer a mordida, para tributar o investidor, para recolher o imposto de renda. Pensando nisso, o governo falou o seguinte, putz, eu não quero esperar o sujeito resgatar os investimentos para eu cobrar o imposto de renda. Eu quero periodicamente ir lá no fundo de investimento, mesmo que ele não resgate, e pegar o imposto de renda que é meu. Pensando nisso, o governo falou o seguinte, ó, eu vou estabelecer, governo federal, enquanto responsável pela tributação, impôs uma cobrança periódica de imposto de renda. Ele estabeleceu que periodicamente haveria uma cobrança de imposto de renda nos fundos de investimento sobre a rentabilidade gerada naquele período. Pois bem, essa cobrança periódica a gente vai ver que ocorre de 6 em 6 meses, uma vez por semestre, sempre nos meses de maio e novembro. Então, nos meses de maio e novembro, mesmo não havendo resgate, haverá a cobrança do imposto de renda. Qual é o fato gerador? Rendimento. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo sobre a qual vai incidir o imposto de renda vai ser exatamente o rendimento que este cotista obteve no período. Beleza. Agora pensa no seguinte. O sujeito foi lá, investiu em fevereiro de 2013, chutando aqui, comprou 10 cotas, olha só, ele comprou 10 cotas, cada cota pelo valor
de R$10. Então, ele tinha uma quantidade de cotas igual a 10 e o valor de cada cota era R$10. O tempo passou e chegou maio. Opa! Chegou maio, ele não resgatou. Mas ele sabe que no mês de maio o governo vai lá e dá uma bocada nele. No mês de maio, ele tinha 10 cotas, cada cota valendo agora R$12. Beleza. O valor da cota que era 10 quando ele comprou, agora foi para R$12. Quando ele investiu, ele comprou 10 cotas, cada uma por R$10, ele investiu 100. Agora ele tem 10 cotas, cada uma valendo R$12, ele tem 120. Opa, o governo fala, você teve um rendimento de R$20, sobre esse rendimento uma parcela é minha a título de imposto de renda. Agora vem o dilema, o problema do governo. Dado que o governo não sabe quando que o sujeito vai efetivamente resgatar o dinheiro do fundo de investimento, o governo não consegue saber quanto tempo o sujeito efetivamente vai ficar no fundo de investimentos. Aqui, ó, ele aportou em fevereiro, nós estamos em maio, ele ficou 3 meses. Tá, 3 meses, 90 dias. Então, incidiria uma alíquota de 22,5, certo? Opa, para o governo não é tão certo assim. Porque naquele momento do tempo faz 90 dias que o sujeito está investindo no fundo. Mas nada garante que ele vai sair amanhã do fundo. Ele pode ficar 1.000 dias, 2.000, 5.000 dias no fundo. Pensando nisso, o governo falou o seguinte, ó, a alíquota, e isso é importante para a prova, a alíquota que eu vou cobrar do investidor nos meses de maio e novembro vai ser sempre a menor alíquota possível. A alíquota que o governo cobra nos meses de maio e novembro, na cobrança periódica que ele faz do imposto de renda, vai ser sempre a menor possível. Por quê? Porque na pior das hipóteses para o governo, o sujeito vai ficar o maior tempo possível investido no fundo, logo vai pagar a menor alíquota possível. Logo, se esse fundo for um fundo de longo prazo, a menor alíquota possível a gente sabe que é 15%. Se esse fundo for um fundo de curto prazo, a menor alíquota a gente sabe que é 20%. Por isso que é importante eu saber que o curto prazo só tem 2 faixas de alíquota, ou é 22,5 ou é 20. Logo, a menor alíquota possível é 20%. A alíquota que vai incidir na cobrança periódica do imposto de renda que ocorre nos meses de maio e novembro vai ser, no caso do curto prazo, olha só, e é isso que eu tenho que saber para a prova, a alíquota no caso do curto prazo vai ser de 20%. E no caso do longo prazo? Lembra que o longo prazo tem as 4 alíquotas. Logo, a menor alíquota do longo prazo vai ser de 15%. Beleza. Vamos supor aqui, hipoteticamente, que esse é um fundo de longo prazo. Beleza. Então, o governo vai levar lá 15% da rentabilidade que o sujeito teve. O sujeito teve uma rentabilidade de R$20, o governo vai cobrar 15% desses R$20, que a gente sabe que é 3 pila. Putz, outro problema para o governo. Como é que o governo vai cobrar esses R$3? Vai bater lá na casa do sujeito e vai falar, ó, tu me deve R$3, me dá R$3? Ou vai cobrar esse valor aqui dos R$3 do valor da cota? O governo pensou o seguinte, ó, essa cobrança que eu faço periodicamente nos meses de maio e novembro, ela não afeta o valor da cota. O governo tomou essa decisão. A cobrança periódica do imposto de renda lá na prova. A cobrança periódica do imposto de renda nos meses de maio e novembro, por determinação do governo, não vai afetar o valor da cota. Por que o governo não quer afetar o valor da cota com a cobrança do imposto de renda? Porque isso prejudicaria a visualização pelo investidor do movimento do valor efetivo da cota. A partir do momento que o governo
cobrasse o imposto de renda sobre o valor da cota, isso prejudicaria a previsibilidade do investidor. O investidor não conseguiria acompanhar sua rentabilidade pelo valor da cota. Pensando nisso, o governo falou o seguinte, ó, essa cobrança do imposto de renda que eu vou fazer nos meses de maio e novembro não vai afetar o valor da cota. Ela vai afetar apenas o número de cotas. Como assim o número de cotas, Eduardo? Pensa só. O governo, ele tem para receber do sujeito R$3 a título de cobrança periódica do imposto de renda, nesse caso no mês de maio. Daí o governo fala, ó, R$3 equivale a quantas cotas? Bom, o valor da cota é 12, 3 dividido por 12 vai dar 0,25 cota. Então, R$3 equivale a 0,25 cota. O governo fala o seguinte, o imposto de renda que você me deve é R$3. Eu vou cobrar esse imposto de renda não diminuindo o valor da tal cota, mas diminuindo o número de cotas. Dado que o valor da tal cota é R$12, R$3 equivale a 0,25. Daí o governo vai lá, ó, e come 0,25 cota do investidor, do cotista do fundo de investimento. Por isso que eu chamo essa cobrança periódica do imposto de renda carinhosamente de come cotas. Na década de 80, 90 tinha um negocinho, um bichinho, um videogame chamado Pac-Man, o come-come. O governo é o come-come, ele é o come-cotas. Logo, quando o governo cobra periodicamente o imposto de renda nos meses de maio e novembro, ele se porta como um Pac-Man, como um come-come. Ele come cotas. Logo, a única coisa que acontece é uma redução no número de cotas. Olha só, o nome come cotas deve-se ao fato de a cobrança periódica do imposto de renda nos meses de maio e novembro afetarem somente o número de cotas. O valor da cota permanece constante. A cobrança periódica do imposto de renda, que ocorre nos meses de maio e novembro, afeta somente o número de cotas. O valor da cota permanece constante. Cobrança do imposto de renda não afeta o valor da cota, afeta apenas o número de cotas. Olha o nome, ó, come cotas. O governo não come o valor da cota, ele come a cota efetivamente, ele é um come-come. Por isso, primeira questão de prova factível. O que é come-cotas? O come-cotas é a cobrança periódica do imposto de renda que ocorre nos meses de maio e novembro. O que gera esse come-cotas? O come-cotas gera uma diminuição no número de cotas. O sujeito aqui do exemplo, antes ele tinha o exemplo do nosso amigo. Ele tinha 10 cotas, o governo comeu 0,25 cotas, ele ficou com 9,75 cotas. Cada cota custando a mesma coisa, valendo a mesma coisa, valendo R$12. E se você pegar uma calculadora que está aí do seu lado e multiplicar 9,75 por 12, eu garanto para vocês que dá 117. Ou seja, o que ele tinha antes da cobrança do imposto de renda, que era 120, fruto da multiplicação do número de cotas 10 vezes 12, menos o que ele pagou de imposto de renda, que é 3. Logo, a cobrança periódica do imposto de renda nos meses de maio e novembro reduziu o número de cotas e o valor da cota permaneceu o mesmo. Isso é o que eu chamo de come-cotas. Segunda questão factível na prova, e é isso que eles gostam de perguntar. Qual é a alíquota incidente nos meses de maio e novembro num fundo de curto prazo? 20%. Por precaução, o governo sempre cobra a menor alíquota da classe. Se é curto prazo, a menor alíquota é 20%. Beleza.
uma maneira alternativa dele perguntar isso na prova. Ele não precisa falar para você que é um fundo curto prazo. Ele pode dizer qual é a alíquota cobrada num fundo de investimento que tenha carteira com prazo médio igual ou inferior a 365 dias. Se ele falar 365 dias igual ou inferior a isso, tem que vir na minha cabeça direto que trata-se de um fundo curto prazo. Só tem 2 alíquotas, a menor é 20. Agora, se ele falar de um fundo de longo prazo, ou o que é a mesma coisa, um fundo que tem carteira com prazo médio superior a 365 dias, lembra que a menor alíquota é 15%. Beleza. Se for curto prazo, menor alíquota 20%. Logo, a alíquota do Come Cotas do curto prazo é 20%. Se for longo prazo, menor alíquota 15%. Logo, a alíquota do Come Cotas num fundo de longo prazo é 15%. Tá, Eduardo, voltando para o nosso exemplo, ele ficou 90 dias, houve a cobrança do Come Cotas, ele pagou 15%, supondo que é um fundo de longo prazo. E se ele saiu no dia seguinte? Ou seja, se ele ficou 91 dias e saiu, o que acontece? Se ele ficou menos de 180 dias, ele teria que pagar 22,5%. Dado que o governo já mordeu 15%, ele só vai pagar a diferença, o que ficou faltando. Logo, no resgate, ele paga somente o ajuste, que nesse caso seria 7,25%. Ele já pagou 15%, o governo só reajusta o que recolhe o que o sujeito deveria ter pago e não pagou. Beleza, entendi. Come Cotas, lembra que o governo lá é impaciente, por isso que ele cobra periodicamente, e para ele ser prudente, para não cobrar demais e depois ter que devolver, a gente sabe que o governo não devolve, e para devolver aquela via crucis, o governo cobra a menor alíquota da classe. Coisas importantes que eu tenho que lembrar lá na prova também. Primeiro de todas, se o sujeito resgata antes de 30 dias, se o sujeito foi lá, fez a aplicação num fundo de investimentos e resgatou essa aplicação antes de 30 dias, lembra que ele vai pagar o IOF. Qualquer operação, exceto aquelas envolvendo ações, com prazo menor do que 30 dias, vai pagar IOF. Então, se o sujeito fizer o resgate do fundo de investimento num período anterior a 30 dias, ele vai ser penalizado, ele vai pagar IOF. E lembra que o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, incide antes do Imposto de Renda. Ele vai ter um rendimento, beleza? Sobre esse rendimento ele vai pagar IOF. E o rendimento líquido de IOF, olha só, ele vai ter um rendimento líquido de IOF. Sobre esse rendimento líquido de IOF, aí sim ele vai pagar imposto de renda. Como ele ficou menos de 30 dias, ele vai pagar IOF e uma alíquota de 22,5%, seja num fundo de curto prazo ou num fundo de longo prazo. Ele paga sempre a alíquota de 22,5% porque ele ficou menos de 30 dias. Então é tal qual lá na renda fixa. Ficou menos de 30 dias, o governo penaliza ele por ter ficado pouco tempo. Essa penalização é a cobrança de IOF, que só ocorre quando a operação tiver um prazo, aqui deixando bonitinho em azul, porque azul é mais bonito, inferior a 30 dias. Beleza? Agora eu sei que a tributação em fundos de investimentos é uma função do prazo médio da carteira. Se o prazo é até 365 dias, eu chamo esse fundo de curto prazo. Se é maior do que 365 dias, eu chamo esse fundo de longo prazo. Isso é importante porque se ele for curto prazo, a alíquota do Come Cotas é 20%. Se ele for longo prazo, a alíquota do Come Cotas é 15%. E lembra que comer cotas é comer o número de cotas. O valor da cota lá, permanece constante.
o valor da cota de um fundo de investimentos não é afetado pela cobrança de imposto de renda. Perfeito, entendi. Só que tu tá me dizendo que a classificação é de acordo com prazo. Mas tem um fundo de investimentos que não tem prazo, que eu não consigo determinar qual é o prazo médio da carteira, porque o seu ativo, ele tem prazo indeterminado. Qual é o ativo financeiro que tem prazo indeterminado, que eu compro hoje e teoricamente ele não tem vencimento? Ele não vai vencer daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Ah, esse ativo, o ativo que não tem prazo, são as ações. Lembra que eu compro uma ação hoje e ela não vai vencer daqui a 2 dias, daqui a 1 dia ou daqui a 100 anos. Ela tem um prazo indeterminado. Por isso que o fundo de investimento, em ações, o nosso famoso FIA, ele é um gremlizinho, porque ele não pode ser classificado nem como curto prazo, nem como longo prazo. Um fundo de ações, ele tem uma classificação tributária própria. Um fundo de ações, primeiro, ele não tem come-cotas. Um fundo de ações não tem come-cotas. Putz, por que um fundo de ações não tem come-cotas? Pensa no mercado de ações, ele é muito volátil. Um semestre a bolsa pode estar bombando, subindo 10, 20, 30%, e no outro semestre a bolsa pode estar lá mergulhando numa queda de 20, 30, 40%. Logo, o governo ele não tem muita previsibilidade devido à volatilidade. Por isso que o governo falou, opa, melhor nem antecipar a cobrança do imposto de renda no fundo de ações, porque vai que o cara saia com prejuízo, eu vou ter que devolver o dinheiro para ele. Beleza. Por isso que num fundo de ações não tem a cobrança do come-cotas. Logo, só haverá cobrança no resgate. Só haverá cobrança do imposto de renda no resgate. E a alíquota é sempre de 15% sobre o retorno, sobre o rendimento. Fundo de investimento em ações não tem prazo. Se não tem prazo, não pode ser classificado nem como curto prazo, nem como longo prazo. Exige uma classificação à parte. E pela volatilidade, pela natureza volátil do fundo de ações, ele não tem come-cotas. O investidor só paga imposto de renda no resgate. E a alíquota do imposto de renda é sempre de 15% sobre o rendimento. E lembra também que ações não têm IOF. Mesmo que o sujeito tenha ficado menos de 30 dias no fundo de ações e resgate com rendimento, ele não vai pagar IOF. Quando eu compro uma ação, eu não estou teoricamente fazendo uma operação financeira, eu estou comprando uma propriedade. Por isso, lembra que nem no mercado à vista de ações, nem no fundo de investimentos há a cobrança de IOF. Fundo de ações é um gremlizinho, fica à parte, não é curto prazo nem longo prazo. Não tem come-cotas devido à volatilidade e também não tem a cobrança de IOF. Não é operação financeira para todos os fins comprar uma propriedade. Beleza. Tributação de fundo de investimentos é teoricamente fácil para eu matar lá na prova. Eu só tenho que lembrar esse conceitozinho ou conceitinho, seja lá como fala, de come-cotas. Come-cotas é o governo indo lá e comendo efetivamente as cotas. Logo, essa cobrança vai afetar somente o número de cotas. O valor permanece igualzinho depois da cobrança. Por que o governo faz isso? Para antecipar a cobrança do imposto de renda, para não esperar o cara resgatar. E se ele resgatou antes do come-cotas? É claro, se ele resgatou antes do come-cotas, se ele resgata antes do come-cotas, ele paga a alíquota lá atinente, respeitando o prazo que ele ficou. Agora, se ele ficar muito tempo, e sim, periodicamente, maio, novembro, haverá a cobrança do imposto de renda. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, por favor, mandem e-mail.